Vamos falar agora sobre prematuridade, que é um assunto sério que deve ser tratado com muita atenção no Brasil. A gente conversa agora com a pediatra Flávia Monteiro. Flávia, bom dia. Muito obrigado pela sua presença. Bom dia. Que período de gestação aí um parto é considerado prematuro, Flávia? Veja, Gilvan, todo recém-nascido cujo parto aconteceu antes das 37 semanas de gestação é dito prematuro. Eles são classificados de acordo com as semanas e vão desde os RN recém-nascidos prematuros extremos, que são os que acontecem antes das 28 semanas de gestação, até os ditos prematuros tardios, de 34 a 36 semanas de gestação. Tem aumentado a quantidade de partos prematuros no Brasil? Sim, tem aumentado. A gente tem uma taxa de 12,5%, que é um pouco maior que a taxa mundial de 10%. E alguns fatores são responsáveis por isso, como um pré-natal inadequado, a gravidez na adolescência e os vícios, como o tabagismo. E para se prevenir, quais são as prevenções? De que forma? Um pré-natal adequado. Isso é fundamental, Essa né? é a forma Essa de prevenção. prevenção, na verdade, Sim, né? É a forma. Porque os obstetras, eles dispõem de um cálculo de risco para o trabalho de parto prematuro, que leva em conta tanto fatores maternos quanto fetais. O médico, durante o pré-natal, ele tem condições de saber se esse parto pode ser prematuro? Sim. Se existe essa possibilidade, né? Por esse acompanhamento, ele vai saber, né? Isso, vai. Porque ele faz esse cálculo de risco baseado em história e fatores maternos. Por exemplo, se a mãe teve um parto prematuro numa gestação anterior, é um fator de risco para um trabalho de parto prematuro nessa gestação, e vai levar também em conta fatores fetais, como malformações, etc. O desafio é cuidar desse prematuro e também dos pais, né? Deve ser uma novela, né? Muito grande, né? Sim, porque todos os pais esperam, ao nascer do seu bebê, levar o seu bebê para casa. Né? E aí essa ruptura, né? De deixar o bebê. Exatamente, deixar hospital, o bebê na incubadora, no hospital, com todos os riscos que isso envolve, realmente é muito impactante para os pais. E quando essa criança sai, existe o risco do excesso de zelo em relação a essa criança? É necessário se trabalhar com os pais? É claro que isso é natural, é normal, isso, né? Não, de forma geral, o cuidado dos pais e da família, o zelo, o afeto, vão ser inclusive importantes para o bom desenvolvimento desse bebê após a alta hospitalar. E é bom deixar claro que essa criança tem tudo para ser uma criança saudável, né? Passando Sim. por todas essas etapas, né? Isso. A maioria dos bebês o são, sim, porque, na verdade, desses partos prematuros, mais de 70% são prematuros tardios, que usualmente são os que têm menos complicações e passam menos tempo internados. Você falou da gravidez, um desses fatores é a questão da gravidez na adolescência. Isso. Está mais evidente hoje? Tem diminuído? Qual é a situação? Não tem diminuído, né? Na verdade, é uma tendência crescente, e a gravidez na adolescência, assim como a gravidez mais tardia, são fatores de risco para o trabalho de parto prematuro. Doutora, existe um tempo mínimo de gestação para que essa criança possa ser prematura? Existe um tempo limite para isso, dessa formação? Veja, Gilvan, aqui no Brasil a gente tem recém-nascidos de 360 gramas, na Alemanha tem registros de 21 semanas com 400 gramas que sobreviveram. Na verdade, a gente a cada dia está avançando muito nos cuidados neonatais, e esses bebês que antes eram ditos inviáveis, hoje recebem alta hospitalar. Agora, o que determina a sobrevivência desse prematuro é exatamente essa atenção, né? Isso é fundamental. Isso. Né? Na verdade, ao nascer desse recém-nascido prematuro, o peso e a idade gestacional são fatores decisivos no prognóstico desses bebês. Além disso, o nascimento intra-hospitalar, numa unidade com estrutura, desde a recepção na sala de parto até uma UTI neonatal equipada. Isso é importante, né? Agora, assim, desde o começo da nossa entrevista, você enfatizou essa questão do pré-natal. Isso. É fundamental, né? Ele é fundamental nessa história toda. Fundamental, né? Porque o obstetra vai ter como avaliar os antecedentes maternos na gestação anterior, vai ter como avaliar a história materna atual, se tem alguma doença pré-gravidez, como hipertensão, diabetes, que tudo isso são fatores que vão determinar no futuro um risco maior para o trabalho de parto prematuro. A gente quer agradecer a sua presença aqui no Bom Dia. Obrigada a vocês. Obrigado. Bom dia.